Oi, pessoal! Vamos iniciar aí a correção de hoje, dia 23 de outubro de 2020, sexta-feira. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade de matemática, a gente ia fazer uma revisãozinha, né, das últimas lições que a gente aprendeu, e também uma atividade de português, onde a gente vai continuar trabalhando a propaganda, tá? Bom, vamos iniciar então com as atividades de matemática. Vamos lá para o nosso livro didático, página 161, né? Aqui. Então, vamos lá. Proporcionalidade. Complete. Cada grupo de 5 alunos vai receber 8 folhas de papel sulfite. Então, em uma turma com 30 alunos, serão necessárias quantas folhas, né? Para a gente saber se cada grupo de 5 alunos vai receber 8 folhas, tá? E a gente tem 30 alunos, primeira coisa, a gente divide 30 por 5. Por quê? A gente vai saber quantos grupos serão formados, né? Cada grupo tem 5 alunos. Eu pego os 30 alunos do total e divido por 5 para saber quantos grupos eu vou ter no total. Então, 30 dividido por 5 dá 6. E aí eu multiplico as 8 folhas de papel sulfite pelos grupos. 8 vezes 6, né? 8 folhas para cada um dos 6 grupos, né? 8 vezes 6 dá um total de 48 folhas, tá? Letra B. Maurício pagou R$ 14 por 6 pêssegos. Se tivesse comprado 3 pêssegos, então ele teria pago quanto, tá? Se ele pagou 14 por 6, 3 a gente sabe que é metade de 6. Então, ou você poderia dividir os 14 por 6 para descobrir quanto custa cada pêssego, ou você poderia ter dividido os R$ 14 por 2, né? Pela metade, porque a proposta era pegar metade dos pêssegos. Então, 14 dividido por 2 dá 7. Então, ele teria pago R$ 7. C. Pedro comprou 4 cadernos e pagou R$ 10. Com R$ 50, ele pode comprar quantos cadernos? Se ele pagou R$ 10 por 4 cadernos, era só a gente pensar, né? R$ 50. Em quantos cadernos ele vai poder comprar com esse valor? Para a gente descobrir quanto custa cada caderno, a gente podia dividir 10 por 4, né? Se você pegar lá e dividir R$ 10 por 4, dá R$ 2,50. Então, ele pagou R$ 2,50 cada caderno. Com R$ 50, ele consegue comprar quanto, né? A gente pode pensar assim também. Quantos R$ 10 cabem dentro de 50? E cada R$ 10 é 4 cadernos. Então, se a gente dividir também lá 50 por 10, dá 5, né? A gente já sabe que cabe 5 vezes o 10 dentro dos 50. E aí, você pode multiplicar o 5 por 4, né? Que a quantidade de cada R$ 10 é 4 cadernos. Então, 4 vezes 5 dá aí um total de 20 cadernos, tá? Então, a gente tem aí 20 cadernos. Ou você foi lá, você achou os 2,50, né? Você dividiu 10 por 4, deu 2,50. Você podia aí dividir, né, os R$ 50 por 2,50, que era cada valor do caderno, né? Se ele pagou R$ 10 em cima de 4 cadernos, cada caderno vale 2,50. Era uma outra forma de fazer. E aí você dividia os R$ 50 sobre os 2,50 de cada caderno, também dava 20. Então, aí, duas formas de fazer, tá? Os R$ 20 aí. R$ 20 não, os 20 cadernos, tá? Letra D. Um meio da melancia pesou 3 quilos. Então, metade, né? O peso de um meio, né? Esse é o número misto, um inteiro e um meio da melancia está próximo de. Então, se a gente pensar assim, metade da melancia
é 3 quilos. Uma melancia inteira seria 3 mais 3, né? 2 metades. 3 mais 3, 6. Então, a gente sabe que o inteiro é 6. Mais a metade, né? Que é uma melancia e meia, né? Esse número misto significa uma melancia mais uma metade, tá? Então, uma melancia inteira, 6 quilos. Mais uma metade, a metade pesa 3. 6 mais 3, 9, tá? Então, fica próximo aí de 9 quilos. 2. Observe uma planificação de um cubo. Então, a gente tem aí do lado essa imagem, né? E a planificação de um cubo. É uma das formas de planificar um cubo, tá? Ao ser montado, quais serão as cores das faces opostas do lado aí do cubo, né? Qual será uma face oposta à outra se a gente fechar esse cubo? Então, a gente já sabe que a laranja e a rosa serão opostas, tá? A amarela e a verde também vão ficar em lados opostos, e a marrom e a azul, tá? Então, se você imaginar essa caixinha fechando em formato de um cubo, fica dessa forma os lados opostos, tá? 3. Descubra o peso de cada fruta e também quantos gramas vai registrar a última balança. Então, vamos lá. A gente tem aí uma melancia, um mamão e um abacaxi, que juntos pesam, né, 4.085 gramas. O abacaxi e a melancia juntos pesam 3.720 gramas. Então, se a gente pegar os 4.085 e tirar o 3.720, a gente já descobre o peso do mamão, porque dessa balança para essa, só tirou o mamão. Então, a gente descobre aqui na continha do mamão, né, os 4.085 gramas menos o 3.720. O mamão pesa 365 gramas. Aqui na terceira balança, a gente tem o abacaxi e o mamão. A gente sabe que o mamão pesa 365. Então, a gente vai pegar os 1.565 gramas dos dois juntos e tirar o peso do mamão para descobrir quanto pesa o abacaxi, tá? Então, 1.565 gramas menos os 365 do mamão dá 1.200. Então, o abacaxi pesa 1.200 gramas, tá? E aí, a gente já consegue achar o peso da melancia. Por quê? Não tem aqui junto o abacaxi e a melancia? A gente não sabe que o abacaxi pesa 1.200? Então, eu vou pegar esse peso, né, 3.720, e subtrair por 1.200, tá? Que é o peso do abacaxi. Pego o peso dos dois, tiro o peso do abacaxi, a melancia pesa 2.520 gramas. Então, a gente já sabe o peso das 3 frutas. Na última balança, tem uma melancia e um mamão. Então, eu vou juntar o peso da melancia com o peso do mamão. 2.520 gramas, que é o peso da melancia, mais 365 gramas, que é o peso do mamão, tá? Dá 2.885 gramas, ok? Tranquilinho, né? 4. Na turma de João, uma atividade recreativa de 1 hora e 15 minutos foi dividida em 3 etapas, todas de mesma duração. Então, aí quer saber quanto durou cada etapa? Eu vou ter que pegar essa 1 hora e 15 minutos e dividir aí em 3 partes. Qual é uma forma legal de fazer, mais tranquila? Transforma a hora em minutos, tá? Então, quantos minutos tem 1 hora? 60. 60 mais os 15 minutos, né, que é 1 hora e 15, dá 75 minutos. E aí, você pega os 75 minutos e divide por 3, que são as 3 etapas. Dá 25 minutos cada etapa, tá bom? Então, a gente aí conseguiu resolver as atividades de matemática. Agora, a gente tem uma atividade de português, né? Linguagem e construção da propaganda, né? Do texto propaganda. Vamos lá para o nosso livro didático, páginas 187 e 188. Então, vamos lá. Linguagem e construção do texto. Recursos e partes da propaganda. Nas propagandas, é muito comum o uso de frases curtas com verbos que indicam ordem. Apelo, pedido. Veja. Acesse o site. Conheça mais. Economize água. Não desperdice água. O
que indicam os verbos destacados nas frases que você leu acima. Então, eles dão aí uma sensação de ordem, de apelo, de pedido e de conselho, né? Acesse o site, uma ordem, né? Conheça mais, conselho, economize água, apelo, não desperdice água, ordem, né? Então, são essas coisas que os verbos indicam. Marque as alternativas corretas quanto a essas frases de propaganda. As alternativas corretas são, geralmente elas são curtas, objetivas e fáceis de entender, são fáceis de memorizar, possibilitam uma leitura rápida, apresentam uma ordem ou um conselho e convidam o leitor a fazer algo, tá? Então, a propaganda ela tem que ser bem objetiva. Você tem que bater o olho e já entender a mensagem, porque as pessoas elas têm preguiça de ler. Elas têm preguiça de parar e ficar lendo, 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 lendo. Então, as propagandas, quando a gente vê uma propaganda, a gente está passando na rua, vê um outdoor, ou vê um encarte, um folheto, tem que ser algo rápido, porque ninguém vai parar no meio da rua e ficar lendo, tá? Então, as propagandas, elas têm que ser objetivas. 3. Nas duas propagandas exploradas, as imagens ocupam um espaço grande em relação à parte escrita. É possível afirmar que isso acontece para quê, né? Para produzir o impacto e chamar a atenção do leitor. Esse é o objetivo da gente ter bem mais imagem do que parte escrita, tá? Em sua opinião, as imagens das duas propagandas trazem uma mensagem mesmo sem a parte verbal? Explique. Então, aqui é sua opinião, tá? Resposta pessoal, tá bom? As propagandas geralmente trazem em destaque um slogan. E slogan é uma frase curta e fácil de lembrar, que acompanha o nome da marca ou da entidade responsável e serve para identificá-la. É possível, principalmente em caso de propagandas de campanhas publicitárias institucionais, que o nome da entidade ou do grupo acabe tendo também a função de slogan. Copie um slogan usado na propaganda do Dia das Crianças. O slogan daquela propaganda que tinha um palhacinho desenhado, né? Era Infância Livre de Consumismo. Tragam para a sala de aula panfletos de propaganda como os de supermercado. Localize alguns slogans desse material e copiem aqueles que vocês mais gostaram. Então, como a sala de aula virou a casa de vocês, né? Vocês vão pegar aí em casa panfletos de supermercado e vocês vão localizar o slogan. Geralmente é que nem o extra, mais barato é o extra, né? Então, a gente tem, assim, esse tipo de slogan, tá? E vocês vão escrever aqui o slogan que vocês encontrarem dos supermercados, tá bom? Bem, pessoal, a atividade de português ia até aí na página 188 e assim a gente finaliza as atividades de hoje. Um bom fim de semana. Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo. Tchau!